Bem-vindos a mais esta reflexão. Quando entendemos o operar de Deus, quando compreendemos a sua salvação, a sua obra em nosso favor, quando compreendemos o que Cristo fez por nós, quando nós temos o discernimento que estamos fora do plano e da vontade de Deus, porque andamos segundo a nossa maneira de pensar, nós somos conduzidos primeiramente a um processo de tristeza que nos leva ao arrependimento quando nós buscamos a vontade de Deus. Paulo fala algo muito especial. E acerca disso nós precisamos entender, pois não se trata de sentirmos culpados no sentido de não vermos solução, mas temos em Deus o caminho que nos conduz à verdadeira vida. Diz assim lá em 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Realidade que nós vivemos quando nós analisamos a história de Pedro e Judas. Pedro, da mesma maneira, negou Cristo, fez o que não deveria. Mas a sua tristeza levou a um processo de arrependimento e salvação e de vida em Deus, diferente de Judas, que levou a um processo de culpa que conduziu à morte. Quando nós entendemos, ou seja, quando nós compreendemos que o que Deus fez por nós foi para que nós pudéssemos ter vida, para que pudéssemos ser reconciliados, Ele morreu naquela cruz para o nosso perdão, para o perdão de nossos pecados, por termos escolhido viver uma vida fora da sua vontade, sem entendimento, sem discernimento. A questão do pecado não é relacionado ao quanto nós fomos assassinos ou o quanto nós roubamos. Não, não é isso. Isto faz parte do processo, mas sim o quanto nós andamos fora da vontade de Deus. Quanto andamos na nossa maneira de pensar, o quanto fomos egoístas, orgulhosos, arrogantes, hipócritas, mentirosos, o quanto falamos mal das pessoas, sem qualquer sentido e sem qualquer propósito. O quanto destruímos as relações porque estamos sendo egoístas ou porque simplesmente pensamos em usar das pessoas para o nosso interesse. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver com a vontade de Deus para as nossas vidas. Temos que entender isso. Quando nós entendemos que estamos fora da vontade de Deus, devemos ser conduzidos ao arrependimento, para que assim, produzidos, vamos dizer assim, tendo a tristeza que procede para um processo de arrependimento, nós desfrutamos da salvação, da reconciliação e da vida com Deus. Somos conduzidos a este processo. Quando nós nos afastamos de Deus, isso nos levará à culpa e, consequentemente, à morte e ao distanciamento daquilo que seja o propósito e o querer de Deus para as nossas vidas. Errarmos, nós erramos. Pecar, nós pecamos. Mas a questão é o que nós fazemos com isso. Quando nós nos entristecemos com os nossos atos, nós devemos ser conduzidos ao arrependimento, para que assim a gente desfrute da vida de Deus. Pois Cristo morreu pelos nossos pecados, e nós recebemos o perdão por causa do que ele fez. E ele ressuscitou pelo poder de Deus para que nós pudéssemos ser justificados e assim colocados na presença de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A nossa jornada diante deste processo, diante de um processo de arrependimento, é para nos conduzir à santificação, isto é, para rejeitarmos essa maneira de pensar do mundo e possamos viver segundo o modelo, segundo o exemplo de Cristo. Viver segundo o modelo de Cristo. Vivendo segundo os valores eternos do reino de Deus, expressando as virtudes de Deus.
manifestando a graça, manifestando o seu amor, a misericórdia, e não uma maneira de pensar do mundo sendo extremamente arrogantes, hipócritas, mentirosos, que nos afasta de todo o plano e todo o propósito de Deus e deixamos de ser o ser humano que ele planejou. Ele nos chama para sermos segundo o modelo de Cristo, de vivermos neste mundo, glorificando o seu nome, expressando a sua glória, revelando a sua natureza. Ele nos faz, por meio de Cristo Jesus, um novo ser, uma nova criatura. Nós somos feitos à imagem de Cristo, recebemos da mente de Cristo para vivermos neste mundo como Cristo. Que a gente possa entender e buscar o conhecimento de nosso Deus para andarmos na sua vontade, onde, por meio das Escrituras, que iluminam nosso entendimento e nos conduz nessa jornada de conhecimento, de entendimento e de compreensão da vontade de Deus para as nossas vidas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.